Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem, estejam conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar às 20 horas. Terça-feira, Evangelho presencial às 19h30. E também nas terças-feiras, a nossa irradiação das 20h30. Todos os sábados, nós temos a nossa reforma íntima das 15 às 17. Segue também o nosso endereço para contato, nosso telefone para aqueles que querem entrar em contato conosco. E segue o nosso QR Code e o Pix da nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente. Toda ajuda é bastante válida e auxilia bastante. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, irmão amigo de todas as horas, de todos os instantes, convidamos nesse instante a estar conosco para realizar esse Evangelho, a equipe espiritual do SESB, responsável por esse Evangelho, bem como os nossos benfeitores. E também convidamos aqueles nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós, aos nossos lares, à psicosfera dos nossos lares, para que também estejam nesse instante conosco na realização desse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição do livro Mestre de Amor é a lição número 10. Persista na ideia. Quando Henry Ford explicava aos grandes capitães da indústria elétrica os pormenores de um motor a gasolina que ele construiu em 1896, Thomas Edison exclamou: persista na ideia. E fixando a mente na ideia vitoriosa, revolucionou os carros sem cavalos, abrindo horizontes para uma era nova. Nenhuma ideia é por si mesma tão perfeita que não necessite de aprimoramento, nem tão imperfeita que não possa ser melhorada. A moeda, que adquire medicamento para a enfermidade, também passou pelas mãos de malfeitores. Muitas vezes, a ideia do bem chega ao homem tosca e abrutalhada, mas depois de sofrer retoques valiosos, se transforma em bênção para muitas. As pessoas que mudam de ideia frequentemente quase nunca realizam qualquer coisa de valor. Para o sucesso de todo empreendimento, persistir na ideia é impositivo indispensável. Sem a perseverança que aprimora, as realizações precipitadas malogram quase sempre e invariavelmente, deixando amarguras e desaires. Todas as ideias têm sempre algo de bom, quando as podemos conduzir em benefício de alguém. A labareda que arde é veículo de purificação, tanto quanto o lixo que, prezando a putrefação, é depósito de fertilidade. Não intentes a tarefa da evolução nas linhas do cristianismo sob o impacto de ideias momentâneas. Há 20 séculos, a ideia do Cristo vem sacudindo a terra sem lograr penetração integral no coração humano. No entanto, ele persiste, persuasivo e gentil, oferecendo o material necessário para a transformação dos caracteres do homem, em face dos dispositivos da sua doutrina de amor. Tocado pelo convite da vida verdadeira, persista na ideia de renovação interior e empreende a batalha infatigável do bem de todos, removendo os obstáculos íntimos à tua ascensão. O fogo persiste e devora florestas impenetráveis. A luz insiste, desenvolve o embrião. O filete d'água persevera e dá origem ao rio caudaloso. O grão de trigo se afirma e dele nasce o pão. A pedra trabalhada ressurge noutra expressão. O pântano drenado renasce em outra face. O deserto irrigado reaparece modificado.
insiste nas ideias superiores e remodela as permissivas que te visitam a casa mental. Alça o pensamento a Jesus Cristo, o sublime idealizador, e deixa-te inspirar por ele, plasmando em teu foro íntimo a incoercível força do bem em forma de vida e alegria para ti mesmo. Nessa lição de hoje, Joana vai nos trazer uma lição muito importante, que para todo empreendimento que nós venhamos a nos predispor a fazer, a realizar, a idealizar, ele necessita de persistência. Tudo na vida, para ser realizado, necessita de ser persistente, disciplinado, empenhado nesse ideal. Todas as grandes invenções, as grandes ideias, elas só deram certo porque os cientistas, aqueles que estavam empenhados, persistiram. A energia elétrica, ela que cita o carro, que à época era sem cavalos e passou através dos conhecimentos de Thomas Edison ser então a cavalo, com o incentivo de Thomas Edison, Henry Ford então transformou os carros a cavalo. Mas todas as grandes ideias, todos os cientistas, eles persistiram. Todas as curas de doenças que acontecem no mundo é porque os cientistas não desistiram de encontrar a cura, persistiram na ideia de auxílio. E ela diz então que toda ideia necessita de aprimoramento e que assim também nós necessitamos persistir em nós mesmos. Devemos persistir na nossa renovação interior. Devemos nós persistir na ideia do bem. E ela nos coloca aqui, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, já veio ao mundo há 20 séculos e até hoje ele persiste na ideia do cristianismo. Ele não desistiu de nós. Ele não nos deixou. Pelo contrário, ele sabe que nós lograremos êxito em nos cristianizarmos, que nós futuramente nos transformaremos. E ele continua persuasivo, como ela diz, persistente, persuasivo, gentil, oferecendo o material necessário para a transformação dos caracteres humanos, que são seus conhecimentos, seus ensinamentos, em face dos dispositivos da sua doutrina de amor, que é o Evangelho. E ela diz, para que nós não tenhamos o cristianismo como uma ideia imediatista, uma ideia frágil, de roupante, mas sim uma ideia de convicção. Porque quando a gente tem esses roupantes de querer ser cristão, por alguma excitação de algo que aconteceu, nós muitas vezes não aguentamos e não conseguimos persistir. Então que o cristianismo seja um empreendimento, uma ideia que nós trazemos no coração como meta, como um ideal, e que nós consigamos persistir nela, apesar das adversidades do mundo. Porque nós, principalmente no mundo em que nós vivemos muitas situações difíceis, muitos acontecimentos, no mínimo estranhos, e que a gente pensa que esses tipos de comportamentos já deveria ter sido extinguido da humanidade, muita violência, muita corrupção,
muitos acontecimentos que nos deixam muitas vezes até entristecidos de ver como a humanidade está, para onde ela caminha. Mas ela nos traz uma ideia de esperança, de certa forma, para que olhemos e persistamos. Não olhemos o mal, as coisas más, e nos convençamos de que elas permanecerão para sempre más. E ela coloca aqui que muitas vezes a ideia do bem chega ao homem tosca e abrutalhada, mas depois de sofrer retoques valiosos se transformam em bênção para muitos. Então, muitas vezes, ainda nós veremos, como diz Jesus, o joio misturado ao trigo, as ideias boas misturadas às ideias ruins, e os portadores das ideias misturados, até que todos sejam convencidos das ideias do Cristo. Por um tempo ainda haverá uma união, mas posteriormente haverá uma separação e uma unificação futura, porque todos nós caminhamos para Deus. Isso é algo indiscutível, em que todos vão evoluir e se transformarão em bons espíritos. Isso depende do tempo. O tempo que isso vai acontecer vai depender da persistência que nós teremos, que cada um terá, nesse empenho, nesse propósito. E ele diz que se nós estamos tocados pelo convite da vida verdadeira, que é a vida espiritual, persista na ideia de renovação interior, persista na sua transformação moral, persista na sua reforma íntima, persista em querer se transformar em uma pessoa melhor e empreende a batalha infadigável do bem de todos. E trabalhe sem cansaço, trabalhe sem parar para o bem de todos, seu e de todos os nossos irmãos, filhos de Deus, que somos todos nós. Removendo os obstáculos íntimos à sua ascensão. Removendo de nós os obstáculos íntimos que nos impedem, dificultam a nossa ascensão, a nossa evolução. Esses obstáculos são íntimos porque nós os trazemos, não é ninguém que nos coloca. São os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas imperfeições morais, as nossas crenças que muitas vezes nos aprisionam a não evoluir. São situações íntimas nossas que dificultam, são obstáculos, como ela aqui coloca. São obstáculos que dificultam a nossa ascensão, porque de alguma forma nos prende, nos aprisiona na ideia, na convicção do materialismo também, na ideia da carne. Para que nós consigamos remover esses obstáculos íntimos e ascendermos, nós temos que, no mínimo, observar em nós aquilo que necessita ser transformado e nos modificar nesse propósito. E ela fala que, por mais difícil que seja a reforma íntima, por mais difícil que seja essa transformação, porque muitas vezes a gente vai recorrer várias vezes nos nossos erros, várias vezes cairemos ainda nas nossas imperfeições, até que nós consigamos
sedimentá-las em nós, nos convencer delas, convencer na necessidade de mudança, até que realmente nós consigamos firmar isso em nós. Quem tem um vício sabe o quanto é difícil deixar o vício para trás, porque no vício muitas vezes está uma crença, está a parte orgânica que o nosso corpo se viciou, e isso é difícil nessa retirada. Se a gente imagina assim, muitas pessoas falam que são chocolatras, por exemplo, que não conseguem ficar sem comer chocolate. Se é tão difícil ficar para alguns sem comer chocolate, suponhamos, imagina parar de se utilizar de uma droga, de um vício, seja ele também um vício moral, porque já está muito tempo conosco. Então ainda podemos cair algumas vezes, e certamente cairemos, até que nós consigamos verdadeiramente nos transformar. E por isso nós devemos persistir nessa ideia de autorrenovação, para que nós consigamos o êxito. E ela diz que tudo com persistência se alcança, que o fogo persiste e devora a floresta impenetrável. A luz insiste e desenvolve o embrião. O filete d'água persevera e dá origem ao rio caudaloso. O grão de trigo se afirma e dele nasce o pão. A pedra trabalha ressurgida noutra expressão. O pântano drenado renasce com outra face. O deserto irrigado reaparece modificado. Tudo para nos mostrar que na natureza também é assim, que tudo com a persistência se alcança. Também é a nossa evolução dessa forma. Para evoluirmos, teremos que nos persistir, teremos que ter disciplina, convicção no bem. Nós já falamos alguns evangelhos anteriores sobre a disciplina, sobre o domínio de nós mesmos, sobre, embora sermos imperfeitos, perseverar para que nós consigamos nos transformar. Então, mais uma vez aqui, Joana nos inspira a persistir na ideia da nossa autotransformação, da nossa autorrenovação, para que nós consigamos galgar êxito e evoluirmos. Insista na ideia superior, ela diz, e remodela as perniciosas que te visitam a casa mental. Porque muitas vezes também nós trazemos muitas ideias malsãs, muitas ideias ruins, e essas ideias nós temos que substituí-las por ideias superiores. Aqui ela nos diz, para que essas ideias novas, essas ideias superiores, remodelam o nosso ser. Pensando de forma mais elevada, nós persistiremos e conseguiremos tirar de nós as ideias perniciosas que nos visitam. Isso também é inevitável. Ser visitado hora ou outra por um pensamento ou outro pernicioso, mas nós temos que persistir nas ideias superiores. Para quê? Para alçar o pensamento a Jesus Cristo, o sublime idealizador, e deixa-te inspirar por ele, plasmando em teu foro íntimo a incoercível força do bem em forma de vida e alegria para ti mesmo. Então, quem se beneficia nessa persistência do bem, nessa autotransformação, nessa renovação moral, somos nós mesmos. Quando o nosso pensamento estiver no Cristo e o Cristo estiver em nós,
na nossa forma de agir, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, nós então plasmaremos, nós nos transformaremos, nós emitiremos, porque estará no nosso foro íntimo o bem, a alegria, a felicidade. E seremos nós os primeiros a ser beneficiados por isso, pela força do bem que nos modifica e que nos vitaliza, que nos deixa com alegria, faz bem principalmente a nós mesmos ser bom. Ser bom, persistir na ideia do bem, faz bem àquele que persiste. Vamos então finalizar a nossa oração, fechando os nossos olhos. Querido Mestre e amigo, agradecemos, Pai, pela oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Agradecemos imensamente pela oportunidade desse trabalho que nos promove a nossa renovação interior. Que possamos, Senhor, persistir neste propósito, persistir até conseguirmos ascendermos, conseguirmos conquistar essa renovação moral, essa transformação que tanto desejamos, a nossa evolução. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que nos ouvem, seja no mundo espiritual, aqueles nossos irmãos que visitam, os nossos irmãos que nos assistem, que residem com eles, ligados a eles, pelos pensamentos, por meio à psicosfera desses lares, influenciando e sendo influenciado. Também aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que residem nesses lares, que seja fluidificada as suas águas, caso haja algum doente, que seja ali colocado o medicamento necessário para que seja também auxiliado. Auxilie a todos os animais de estimação, auxilie a todas as plantas, a todos os reinos. E pedimos também, Pai querido, por todos os lares, principalmente aqueles que não têm por quem olhe, que não tem quem olhe por eles. Senhor, agradecemos a oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.